Olá a todos e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. A aula de hoje é uma continuidade a uma aula anterior que nós já gravamos em 2016. O tema que nós vamos discutir é a Sociologia Clássica de Karl Marx, a parte 2. Vamos falar um pouco a respeito da teoria política de Marx. Bom, o primeiro ponto, eu só gostaria de ressaltar uma coisa que eu já havia dito no primeiro vídeo. A separação que eu fiz entre método e teoria política na obra de Marx é simplesmente didática. Ela não existe do ponto de vista prático, eu só fiz ela para a gente conseguir dividir a aula em algumas partes e ficar a compreensão um pouco mais fácil, né, e assim aprazível para vocês. Falar sobre a obra de Marx é falar sobre uma teoria política que ela não é necessariamente um ponto de vista que se prestava à ciência ou se prestava meramente à política. Do ponto de vista do pensamento, o método e a ação política no Marx fazem parte de um mesmo ou um único processo, né? No entanto, é preciso sempre salientar isso. A obra de um autor, ela não é apenas um núcleo a partir do próprio autor. Ela é uma disputa inclusive política sobre as determinadas interpretações sobre aquilo que um autor produz. E Marx não seria diferente. Nós temos, depois da morte de Marx, aliás, até quando Marx ainda estava vivo, disputas no campo interpretativo a respeito do pensamento marxista. E aí eu vou tentar ressaltar nessa aula aqui algumas compreensões a respeito da teoria política, né? E algumas confusões metodológicas a respeito disso. Uma primeira ideia da aula, né? A composição do pensamento marxista é de base humanista. E afirmar que o marxismo ele é humanista parte de uma tese de que a preocupação da obra dele, tanto nos seus escritos mais teóricos aos seus mais prosélitos politicamente, como no caso do Manifesto, nós temos uma preocupação com a emancipação humana. Essa é a grande preocupação do pensamento marxista. E a gente pensar a respeito desse tipo de pensamento é entender, na verdade, as dinâmicas que levariam a essa emancipação. Marx tem mais ou menos 50 anos de produção intelectual. Isso significa que as suas primeiras obras, as suas obras de um Marx jovem ainda, até as suas obras da maturidade, vão ter um desenvolvimento, ou melhor, uma mudança até mesmo de caráter, né? Eu particularmente não gosto da separação Marx jovem e Marx maduro, né? Eu gosto de trabalhar, na verdade, o desenvolvimento do pensamento do autor ao longo do tempo. Por exemplo, na obra O Manifesto Comunista, aparecem termos que Marx, ao longo de outros textos, irá desaparecer ou usar ele com menos recorrência, como, por exemplo, o conceito de ditadura do proletariado. O conceito de ditadura do proletariado ele é imerso em um monte de interpretações equivocadas, né? Primeiro, a gente não pode entender o conceito do século XIX a partir da nossa visão de hoje, ditadura enquanto uma imposição. Na verdade, não. O conceito de ditadura do proletariado, quando aparece pelas primeiras vezes na obra de Marx, se dá numa ideia de classe organizada enquanto classe, que seria então fruto dos mecanismos, né, de luta do proletariado para a busca de uma sociedade comum. Só que tem um sério problema. A historiografia determinante, ou aliás, a preponderante a respeito de Marx, é o pensamento leninista, o pensamento bolchevique, né, que veio com a interpretação sobre uma tese chamada de período de transição, que seria mais ou menos o seguinte: entre a sociedade de classes, no caso a capitalista, até chegar, por exemplo, a uma sociedade comum, abre aspas, comunismo, nós teríamos um período de transição. Ora, isso não é muito certo ao pensar o pensamento de Marx pelo próprio Marx. Por quê? Porque na obra de Marx nós vamos interpretar a partir de uma linguagem do qual Marx utilizava a partir do próprio século XIX. Quer ver? Durante o período de Marx é muito recorrente o uso da palavra socialismo, só que em várias tendências. Até mesmo o socialismo dos chamados utópicos, né? Ou até mesmo o Graco-Babif, que usava durante a Revolução Francesa a palavra socialismo. Então é muito comum, né, fruto dos próprios desenvolvimentos políticos e econômicos do século XIX, o termo socialismo, de acreditar uma ideia de prática de uma sociedade social baseada na igualdade. Marx propõe um chamado socialismo científico para se diferenciar dessas outras concepções atribuídas ao pensamento de Marx, não que eu acho correto, como utópicas ou até mesmo equivocadas, né? Então, Marx cria o conceito de socialismo. Ao criar ou usar o termo comunismo, por exemplo, no livro Manifesto Comunista, que lembramos, não é um livro, Manifesto era um panfleto, ele tem uma prática prosélita, né, de fácil compreensão para os trabalhadores ingleses. O Manifesto Comunista ele é usado esse termo justamente para se diferenciar desses outros socialismos que já existiam no mundo europeu. O problema é que, no final da vida de Marx, lá em 1870, a criação do Partido Social Democrata Alemão, por exemplo, trouxe uma concepção mais moderada de luta a respeito do termo marxista.
E aí você vai começar a ter uma nova interpretação a respeito do pensamento de Marx. Após a morte dele, maior ainda. Porque as teses de Kautsky, o próprio Lenin, por exemplo, vão atribuir, por exemplo, comunismo a uma sociedade do futuro e socialismo um período de transição. Período de transição esse marcado por um Estado que havia socializado os meios de produção, tomado esses meios de produção e estatizado. Coisa que Marx havia, por exemplo, criticado no final de vida. Se a gente pegar os prefácios do Manifesto Comunista, de 1872, 73, vamos ver o próprio Marx criticando as ideias do manifesto, dizendo que 25 anos depois da escrita do primeiro texto original, as dinâmicas da Europa se alteraram, o mundo mudou. Então algumas teses permanecem intactas, outras se alteram. E uma delas é que Marx passa a defender, por exemplo, a destruição do Estado imediatamente. Aqui surgiu uma polêmica tremenda. Marx estaria próximo ao pensamento anarquista? Bom, não porque os conflitos entre Marx e Bakunin e os bakuninistas, por exemplo, é gigantesco dentro da Internacional. Lembrando, a AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, fundada em 64, vai inclusive ter uma derrocada da expulsão que o Marx vai fazer dos bakuninistas do seio da Internacional. Uma coisa curiosa, lembre-se que o marxismo não é uma tendência política abstrata, ela está fundada na sociedade, né, e nos seus mecanismos, e nas suas relações, como o próprio Marx falava, nas suas relações materiais. A Comuna de Paris, de 1871, pode ter sido um grande exemplo para Marx tomar essa posição de crítica ao Estado. Agora, ao longo do tempo, depois da morte dele, nós vamos ter interpretações diversas. Essa que é dominante acredita na vanguarda, acredita no partido, na instituição que vai levar à revolução. Uma outra concepção um pouco mais marginal, um pouco mais, abre aspas, libertária da interpretação de Marx, teria surgido, por exemplo, com autores como o alemão Karl Korsch, o Anton Pannekoek, né, entre outros autores. E no Brasil, uma grande influência do pensador Maurício Trachtenberg e, atualmente, né, um professor universitário, Nildo Viana. O campo do que nós chamamos de marxismo autogestionário partiria de uma concepção mais próxima ao anarquismo. Tem inúmeras diferenças estratégicas, metodológicas, mas próximo em alguns sentidos, defendendo, por exemplo, a autonomia proletária. Porque eles retomam uma tese no Marx que estaria nos manuscritos econômicos e filosóficos e no livro Capital, que é o conceito de classe para si e classe em si. Classe em si é a classe dominada, é a classe imersa na ideologia, na falsa consciência de classe. A classe para si é autodeterminada. É quando os trabalhadores proletários tomam consciência de sua posição e organizam-se de determinadas formas, estratégias, elementos para a luta revolucionária. Podemos compreender que a ideia de classe para si é uma determinação de autonomia proletária, que não está vinculada a partido político, muito menos ligada a sindicatos burocratizados. De toda forma, a grande compreensão que o pensamento marxista passa no campo da política é uma praxis revolucionária, que vincula reflexão teórica e o vir a ser, o que será o do futuro. Que sociedade é esta, por exemplo, que seria pautada numa igualdade plena, no trabalho, na convicção de que não há mais classes sociais e, obviamente, o motor da história, a luta de classes, não teria mais sentido. A compreensão do pensamento marxista é fruto de inúmeros debates. Então vejamos que essa análise que colocaria socialismo como meio, né, e comunismo como fim, não é necessariamente a única forma de interpretar o pensamento marxista. Existem outras formas que eu vou até colocar aqui alguns links de livros e indicações para vocês terem acesso. Vejamos, teoria política de Marx está muito ligada ao seu método e à sua perspectiva social. Então, nesse sentido, o pensamento do comunismo de Marx, palavra esta, inclusive, né, que ganha hoje proporções inimagináveis, demonizadas e tal, tem que ser compreendido na sua complexidade. Para você assumir que odeia Marx, que não gosta de Marx, você tem que assumir uma responsabilidade muito grande, que é ser honesto intelectualmente e ler as contribuições da obra de Marx. Eu, particularmente, discordo de inúmeras análises marxistas. No entanto, reconheço a importância da obra de Marx na análise da nossa sociedade. Na minha concepção, não existe uma teoria do capital tão profunda ainda produzida tal qual a de Marx e dos seus seguidores aí ao longo do tempo. Ok? Então, um abraço, obrigado e até o próximo Crime Ideia. Então, bora lá. Você quer... Será que dá pra tirar uma foto no meio da videoaula? Depois a gente faz um... Não, a gente finge gravando. Nada é real mesmo. Nada é real aqui, viu, pessoal? Então, vamos lá, né?